Boa noite a todos presentes, aos internautas que nos acompanham. Somos gratos pela presença de todos neste momento. Todos vocês, com certeza, têm histórias íntimas, pessoais, que atravessaram nessa existência e as mais diversas tempestades que foram vivenciadas, experienciadas por cada um de vocês. E se perguntássemos a cada um agora como chegaram até aqui, que força maior o impulsionaram para chegarem até onde vocês estão agora nesse momento. Cada um pode fazer essa reflexão. E aí, uma força maior existe dentro de nós, que é a providência divina. Estamos aqui graças em gratidão a Deus, nosso Pai. Obviamente, como nós reagimos diante de todas as adversidades, dificuldades, mas uma coisa é o fato, algo pode ser constatado: estamos vivos. Quer seja qual for o problema que tenham passado, todos nós sofremos, e seja qual for esse problema que tenham atravessado, vocês estão aqui e estão vivos. Só o fato de estarmos vivos neste momento nos dá, então, a graça de estarmos aqui, portanto, e agradecermos ao nosso Pai Celestial. Nós temos duas forças dentro de nós que se contrapõem ou se contradizem, que é a gratidão e a exigência. Nos comportamos, muitas vezes, nas exigências, muito mais no exigir do que no ser grato. E nessas exigências, as mais diversas, nós somos, por demais, egoístas e não somos gratos absolutamente naquilo que nos acontece, principalmente que nos acontece de dificuldade. Nos lembramos do poema de Amélia Rodrigues, pelo médio de Valdo Pereira Franco, em que se faz, neste poema, toda uma gratidão e vários elementos a serem gratos pelo ar, pelo pão, pela vida, pela roupa, pela visão, pela faculdade de escutar, pela voz que ensina, pelas mãos que amparam, pelos pés que andam pelo lar, pela vida, pela alegria, enfim, por tudo que nós recebemos, em tudo darmos graças. Mas o que é gratidão? Segundo Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, esse livro aqui que nós estamos e que nos serviu para a palestra, Psicologia da Gratidão, também pelo médio de Valdo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que a gratidão, ou gratos, vem de gratos, quer dizer agradável, agradecido, é o reconhecimento espontâneo que qualquer um de nós pode fazer a algo que recebemos benefício. Então, a gratidão, segundo ela, é filha do nosso amadurecimento psicológico e, portanto, vai enriquecer a nossa alma de paz, de alegria, por tudo aquilo que nós cultivamos dentro de nós. Então, mas o que devemos ser gratos? A que nós devemos ser gratos? Será que nós fazemos esse exercício da gratidão? E aí nos perguntamos durante esta semana sobre esta palavra, e não só pelo que normalmente ela significa ou no vulgar pode significar, que é o agradecimento formal. Quando alguém nos faz qualquer favor e a gente diz obrigada. Não é simplesmente nessa palavra obrigada ou obrigado que nós vamos, então, expressar o nosso agradecimento. Ela pode ser uma simples formalidade e não brotar do nosso ser efetivamente sobre o que nos acontece na vida. Então, agradecemos muitas vezes pelo mal que poderia ter ocorrido e o socorro chegou a tempo. Agradecemos pelas provações, pelas dificuldades, pelas tsunamis,
pelos momentos difíceis que nós atravessamos na vida. E aí, quando somos gratos e ingratos? E a quem, primeiramente, nós devemos ser gratos? Vocês poderiam pensar a Deus, ou a mim mesma, mas a quem nós deveríamos ser gratos, profundamente gratos? A quem nos gerou, aos nossos pais. Muitas vezes nós esquecemos dessas duas figuras que foram responsáveis pela composição da nossa vida aqui na Terra. E obviamente para que eu exista, então eu estarei pronta a ser grata ao Criador, a Deus, e obviamente a mim mesma pelo meu proceder. E aí nesse movimento que a gente faz, quer dizer, o agradecer não é só da boca para fora, do dizer, do expressar verbalmente, mas é esse estado íntimo de estar pleno, de estar cheio. E as primeiras pessoas que nós devemos ser gratos são aos nossos pais. E são, muitas vezes, aqueles que nós mais exigimos. Porque meu pai ou minha mãe fez isso comigo ou não me deixou fazer isso. Ou então eu fiquei frustrado, porque minha mãe tinha tal discurso. Ou eu não fui conduzido na educação tal qual eu gostaria. Ou meu pai não estava nem aí comigo, era indiferente, não chegava para me abraçar, para me dar carinho, para me dar atenção. Nós poderíamos usar todo e qualquer tipo de argumento nesse momento, para dizer que os pais fez isso ou aquilo. Mas nós não seremos o suficientemente gratos, retribuir com a gratidão de termos nos dado a vida. Só o fato de os nossos pais terem nos dado a vida, independentemente do que eles tenham feito ou deixado de fazer, e foi num ato de amor que um pai e uma mãe se uniu para nos dar a vida. Então, só o fato deles nos ter dado a vida nós estamos em dívida com os nossos pais, para com os nossos pais. Então, não temos justificativa absolutamente nenhuma, ou nenhum argumento para colocar culpa, para colocar qualquer tipo de argumento em desfavor aos nossos pais. E, normalmente, quando me perguntava como você nasceu, qual o seu DNA, eu achava, na minha mente, eu não tive pai. Mesmo que nós não tenhamos pai, tenhamos tido o pai ali presente, o meu foi ausente, aos 3 anos de idade ele nos abandonou, né? E o fato de ter feito isso, a figura paterna não existia na minha mente. Essa figura paterna foi a ausência, então a minha mãe supriu o lado paterno e materno. Mas os 50%, quer dizer, e eu não tinha parado ainda para refletir que o meu DNA, a constituição do meu DNA é formada 50% da minha mãe e 50% do meu pai. Não importa o que ele tenha feito. O que se deu lá com minha mãe ou deixou de acontecer, não diz respeito a mim, enquanto filha. Eu tenho que ser grato pela vida que ele me deu. E eu só estou aqui nesse momento falando com vocês, me dirigindo, inclusive ter tido a oportunidade de ser mãe, de me constituir como ser, de me compor agora enquanto ser. 50% foi ele o responsável. Então, normalmente eu agradeci a minha mãe pela educação que ela me deu, pelo exemplo de dignidade, pelo exemplo de amor, pelo exemplo de renúncia, de abnegação, de compreensão e de leveza com que ela viveu anos e anos aqui na Terra, ao nosso lado, se desdobrando o tempo todo para nos dar
o sustento não só material, mas também de uma educação digna. A dignidade, portanto, que uma mãe ou um pai nos dá é, mesmo que não tenha dado, nós já somos ou deveríamos agradecer. Portanto, a nossa constituição, é preciso então perceber nessa constituição de que nós nos constituímos. E não existe absolutamente nada que não tenhamos que fazer senão agradecer por aquilo que recebemos e por aquilo também que ainda não recebemos. Porque o que nos constitui a falta foi um desperdício daquilo que nós não soubemos utilizar. E a gratidão, ela vai aquecer quem a recebe, como reconforta quem a oferece. Veja bem, a gratidão vai aquecer quem a recebe, como reconforta quem oferece. E quando nós oferecemos gratidão ao outro, nós nos sentimos reconfortados, nós sentimos em paz. Profundamente em paz. E nós não avançamos na vida, veja bem, se nós não fizermos esse movimento de gratidão àqueles que nos deu a vida. Aqueles que foram responsáveis por estarmos aqui neste momento. Então, muitos entraves de nossa vida, a nossa vida não flui, quer seja em um campo ou outro, na vida profissional, na vida afetiva, em qualquer campo que nós possamos neste momento imaginar que está emperrado, que está entravando, é exatamente porque nós estamos estagiando no lado da ingratidão ou das exigências da rebeldia. Quando nós movimentamos-nos para esse estágio das exigências e passamos a reclamar constantemente daquilo que ainda não conseguimos na vida, ou aquilo que ainda não estamos ou não estamos achando que estamos plenos, nós criamos uma espécie de energias deletérias, miasmas em torno de nós e inclusive em torno de quem convive ao nosso lado, fazendo-nos com que haja um emperramento, uma cristalização das nossas vidas. Podem prestar atenção. As pessoas que têm problemas, principalmente com os pais, querem conhecer uma pessoa, pergunte os problemas que elas têm em relação aos pais. Se elas foram gratas ou ingratas. E aí nós vamos então observar que há um emperramento, um entrave, e a pessoa não consegue fluir. Daí o título da nossa palestra: Gratidão, o caminho para o fluir da vida. A fluência do rio da nossa vida só se fará e só desaguará em um outro mar, se nós nos dermos a oportunidade a nós mesmos de sairmos do campo do egoísmo. E aí nós vamos perceber que o ser ingrato vai ser responsável por dissabores e desencantos os mais diversos. Nós provocamos a nós mesmos, nós criamos empecilhos para o nosso desenvolvimento na medida em que nos deixamos envolver pelos dissabores, pelos desencantos da vida. E, obviamente, quando nós estagiamos, conforme nos diz Joana de Ângeles, e aí nós podemos, então, perceber se estamos nesses estágios, ou temos as características de pessoas ingratas, que são aquelas que se mostram profundamente egoístas, que pensam nelas mesmas, pensam em ser servidas do que em servir. Elas pensam muito mais nelas mesmas e, para isso, exigem o máximo possível. E por mais que você faça, ela não está contente, porque ela é egoísta e só pensa em si mesma. Normalmente, na educação que se está se verificando atualmente,
os filhos ingratos, eles fazem normalmente esse movimento de ingratidão quando os pais servem muito, dão-lhe os bens materiais de uma forma desenfreada, a ponto de eles não terem nenhum movimento para conquista dos valores, não só materiais, mas também espirituais, e aí eles acabam sendo ingratos, mesmo que os pais deem o que eles querem. E isso nós vamos perceber que essa característica do egoísta faz com que ele viva isolado. Ele se afaste da convivência e não tem quem suporte uma pessoa que vive o tempo todo reclamando, lamuriando do que aconteceu, deixou de acontecer. Normalmente, nesses estágios em que se está, observa-se então uma prepotência, uma soberba grande, a ponto de querer ser servido e não servir. Explorando o esforço alheio, que é outra característica que Joana de Ângeles vai colocar. Ou seja, aquela pessoa explora, e muitas vezes são aqueles que se doam para o outro sem esperar retribuição, e muitas vezes essas pessoas egoístas, soberbas e prepotentes, elas se valem da bondade do outro para explorar. Isso nós vemos em muitas relações. Nas relações familiares, nós constatamos isso. Entre casais, podem acontecer isso. Entre irmãos, um explora muito mais o outro, porque o outro aceita ser explorado. Mas o que é da natureza de um e de outro? Nós podemos até sermos ingratos. E nesse processo de ingratidão, nós vamos nos isolando daqueles que nós mais amamos. É interessante observar que as decepções, as ingratidões que estão lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, em que Allan Kardec vai tecer comentários sobre essas questões da ingratidão, das afeições destruídas, no movimento que se faz de dedicação ao outro, e de repente nós temos uma picada. Podemos passar uma vida inteira servindo ao outro e de repente termos a ingratidão. E é exatamente aí em que nós temos que nos comportar de um modo diferente. Não em lastimar, não em fazer cobranças, mas em mostrar o outro lado da moeda. E nos lembramos desse momento de uma história de um monge budista. Desse monge budista que ele passeava por uma ponte com os seus discípulos e vê um escorpião que estava se arrastando para a correnteza e ele iria se afogar. E nesse movimento ele vai então percebendo, o monge, que o escorpião iria se afogar, iria morrer. Ele então se apressa em salvar aquele escorpião. E quando ele vai salvar, depois que ele tenta salvar, o escorpião lhe dá uma picada. Mesmo assim, mesmo observando, sendo picado, o monge pega um pau, vai atrás de um pau e tenta novamente salvar o escorpião, porque ele tinha novamente mergulhado nas águas para ser tragado e iria morrer. E o monge então tenta salvá-lo agora com uma vara e retira da correnteza o escorpião. E os discípulos desse monge ficam a perguntar: mas como, monge? Você foi picado. E mesmo sendo picado, você foi uma segunda vez tentar salvar o escorpião? E o monge responde: é da natureza dele, do instinto animal, se defender. Ele está nesse estágio. Mas eu estou noutro estágio, que é o de salvar, que é o de compreender. Estou numa outra dimensão. Então,
percebamos que muitas vezes do que a natureza em que nós estamos estagiando, mesmo estando fazendo o bem, podemos ser picados por um escorpião, que é a ingratidão, que é gerada pelo não amadurecimento psicológico das pessoas, por ainda estarem estagiando numa consciência de sono. Elas não conseguem vislumbrar uma retribuição de gratidão para com aquilo que se faz de bem para com o outro. Então, o prazer, na verdade, de praticar o bem do monge faz com que ele haja assim, sem esperar uma retribuição. Nós ainda estamos praticando o bem esperando termos um elogio, sermos reconhecidos. E quando chegamos a esse estágio de praticar o bem sem esperar recompensa, estamos no estágio mais avançado de evolução espiritual. Na questão do Livro dos Espíritos, 938, Allan Kardec pergunta: as decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Ou seja, quando nós somos ou sofremos decepções, será que nós não ficamos com o coração fechado à sensibilidade? Nos afastamos de fazer o bem ou desistimos de fazer o bem para as pessoas? Será? Imagine Jesus, que foi traído por Judas Iscariotes, foi negado, no caso, Pedro negou 3 vezes. Imagina se Jesus tivesse desistido de Judas, se tivesse desistido dos seus apóstolos que o negaram. A ingratidão. Eles tiveram ingratidão para com o mestre, mas a resposta do mestre foi outra, foi de amor, no movimento que neutraliza todo e qualquer tipo de ingratidão. E os espíritos vão responder a Allan Kardec o seguinte: seria um erro, pois, como dizes, o homem de coração se sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se este bem não for lembrado nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, o verdadeiro cristão é feliz em praticar o bem, em fazer o bem, independentemente de ser reconhecido ou não. É essa atitude proativa diante da ingratidão que é o nosso fanal, que é o nosso objetivo aqui na Terra. Retribuir o mal com o bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Essa retribuição do mal com o bem, que é o nosso desafio e que foi lido na noite de hoje, na página de Emmanuel: amai os vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. É o nosso maior desafio. Eu digo que é do Evangelho a passagem mais difícil para nós praticar. É amar aos nossos inimigos, é retribuir o mal com o bem. Normalmente, a nossa natureza é nos defendermos, e na defesa é de reação. É na defesa da reação como escorpião, é de picar o outro, independentemente, muitas vezes, de fazer uma autorreflexão. É nessa atitude, portanto, de não bendizer o mal. E aí nos lembramos também do caso vivenciado por Chico Xavier, que vocês já devem conhecer, quando a vizinha, ele saía todos os dias para trabalhar e o cachorro ficava circulando no quintal, entre o quintal dele e o da vizinha. E a vizinha se sentiu incomodada e simplesmente teve uma ação, né, bem caridosa. Ela matou o cachorro de Chico Xavier. E Chico ficou completamente arrasado, triste,
como é que aquela mulher tinha matado o seu cão, que ele adorava, né? Que era o seu companheiro. E ele, naquele momento, ficou muito triste. E Emmanuel, o seu mentor espiritual, lhe aparece e diz: Chico, qual seria então a ação evangélica nesse momento para com a sua vizinha? Eu tenho uma proposta para você. E ele, mas não viu, Emmanuel, o que ela fez? Matou meu amigo querido, cachorro. E aí, Emmanuel propõe, faça o seguinte: compre uma máquina. Ela estava precisando de uma máquina naquele tempo de costurar. Você vai comprar uma máquina de costurar. Ele disse: eu nem posso comprar uma máquina de costurar, não tem problema. Você vai dividir em tantas vezes prestações, mas você vai comprar essa máquina e vai dar de presente, né, à sua vizinha. E é o que ele faz. Ele compra uma máquina dividida em várias vezes, né, para prestação, paga a prestação e dá à sua vizinha. E ela, obviamente, nesse movimento não esperava essa reação do Chico Xavier, ação, na verdade, e ela fica completamente desarmada. É exatamente nesse movimento do amor que neutraliza todo e qualquer tipo de ingratidão e desamor. Chico Xavier, portanto, se ele tivesse nessa sutileza entrado numa briga íntima com essa vizinha, talvez nós não o admirássemos tanto quanto nós o admiramos hoje, sabendo na sua biografia que ele teria tido uma reação para com este fato. Ele já estava num estágio mais avançado de poder refletir que é exatamente o movimento de gratidão, quer seja até pelo mal que se faça a nós. Porque eu digo que aqueles que nos praticam mal são os nossos personal trainer, né? Eu até brinco lá em casa que eu tenho uma filha, né, que ela o tempo todo está, se ela estiver assistindo nesse momento, ela vai rir. Já tinha dito para ela que ela é meu personal trainer, que é exatamente para perceber, né, no outro esse movimento de você de agir no bem. E é ela que faz esse movimento para que, né, a gente enxergue o quanto nós podemos ser ainda mais, tá certo? Nesse movimento de gratidão para com a vida. A atitude, portanto, de Chico Xavier em relação a essa vizinha é uma atitude que neutraliza todo e qualquer tipo de ingratidão, de maldade. E aí a gratidão deve ser exercida em todos os momentos da nossa existência corporal. A gratidão e o amor vão aquecer aqueles que se tornaram frios e insensíveis. Quando nós nos tornamos frios e insensíveis para com o outro, é quando nós nos estagiamos no movimento da ingratidão. A indiferença e a frieza. A gratidão, segundo nos vai colocar Joana de Ângeles, é uma assinatura de Deus colocada na sua obra. Deus, portanto, assina a sua obra e ela é registrada com gratidão. E todos nós, se nós retirássemos da nossa vida a gratidão, ela se tornaria vazia de sentido, estéril. Não haveria nenhum significado. Porque quando nós estamos estagiando nesse movimento da gratidão, se não conseguir ser grato à vida, ao que nos acontece, tudo, absolutamente tudo, não sermos rebeldes, mal-humorados, queixosos diante dos fatos que nos acontecem. Sermos gratos diante do sucesso, da fama, de tudo que está nos acontecendo de bom é muito fácil. Estarmos felizes, né? Está tudo bem com minha saúde, está tudo bem na minha vida afetiva, está tudo bem no meu lar. Então, é fácil agradecer. Agora, vamos pensar na dificuldade. Se nós estamos estagiando, isso é uma questão de maturidade psicológica.
E aí, quando nos lembramos de um fato de Brian, contado por Elizabeth Kübler-Ross, em que ela vai nos dizer que Brian ele era diabético, foi ao médico, constatou que ele estava com a perna inflamada, estava com um problema na perna. E o médico aventou a possibilidade de amputar a perna. E neste momento, Brian fica completamente ansioso, ele não aceita aquela situação, ele começa a entrar no processo de rebeldia e não aceitação. Imaginando a possibilidade de ser amputada a sua perna e ele ficar imobilizado. Ficou então a imaginar e estagiando só no que haveria de negativo em relação àquela situação. E após fazer um trabalho terapêutico de aceitação, começar a perceber o que ele poderia ainda viver, ele continuaria vivo, e continuando vivo, como é que ele se comportaria diante dessa situação, porque não era só o fato de não ter mais uma perna, ou a possibilidade, veja que ela estava aventando a possibilidade de amputar a perna, ainda não tinha feito o tratamento, ele já estava sofrendo antecipadamente, e já não estava aceitando essa possibilidade. Imaginemos, portanto, a reação de Brian nesse momento, quando ele então começa a não aceitação. E depois de uma reflexão, ele passa então a perceber que ele poderia usar fazer um tratamento depois, ou mesmo assim, mesmo que se ficasse sem uma perna, ele conseguiria andar mesmo assim com a bengala ou uma perna mecânica. E ele foi encontrando saídas e ao mesmo tempo trabalhando essa aceitação e no movimento de gratidão mesmo pelo fato da possibilidade de ser amputada a perna. E aí, graças ao modo como ele começou a encarar os fatos, como ele começou a encarar a possibilidade de vivenciar aquele fato, fez com que ele, então, ficasse pacífico, encontrasse a paz íntima, a partir do momento em que ele aceitou de forma e se entregou àquela situação. Mais das vezes a gente não se entrega a uma situação, pelo contrário, a gente exige, a gente é rebelde, a gente não quer aceitar qualquer tipo de doença, de separação, de dor, de abandono. Nosso primeiro movimento é de não querer aceitar, é de rebeldia, é de encarar, é não encarar e nem aceitar. E não se entregar a essa situação de dificuldade que nos acomete. E depois que ele passou a aceitação daquela possível amputação da perna, é então que ele entra no estágio de entrega. E é nesse estágio de entrega em que a gente vai conseguir chegar à gratidão pelo fato de mesmo ali ter acontecido algo em nossas vidas que fazem nos refletir. Ele passou então a enxergar e a valorizar mais a vida só pelo fato de perder a possibilidade de ser amputada a perna. Ele passou então a valorizar momentos que ele não valorizava antes na vida e que de repente ele passa então a perceber que mesmo sendo amputada a perna, ele não deixaria de viver. E ele começou ao exercício da gratidão mesmo assim. E foi quando ele começou a se sentir mais pacífico que aí veio toda a cura da infecção da perna e não foi preciso amputá-la. Então, às vezes, nós entramos no processo tão grande de rebeldia da vida, em relação aos fatos de dificuldade da vida, a nos lamentar, a nos queixarmos,
a não aceitação, a não entrega, porque existe um limite entre o que nós podemos fazer, até onde nós podemos fazer, e o que nós devemos entregar ao Pai. O que nós podemos fazer, o que está nos limites das nossas forças para realizar. E aquilo que não nos cabe realizar, que aí é o movimento da entrega. E é quando nos entregamos no movimento de gratidão a Deus, é que então nos colocamos em situação mais humilde e aí podemos perceber as consequências, o que há de bom em meio à destruição, em meio ao caos, em meio às dificuldades. Então, a reação infantil diante de algo feito e que não houve reconhecimento, quer dizer, nunca farei nada por fulano, por ele não ter merecido. Normalmente a gente se comporta assim. Não vou fazer mais nada por fulano. Ou não aceita a dificuldade que está atravessando. Então veja bem, é quando exatamente no processo de dificuldade e que nós conseguimos ser gratos, quer seja um familiar muito doente, um diagnóstico difícil de saúde, quer seja no abandono, quer seja numa separação, quer seja o que for, é aí quando nós devemos exercitar a gratidão. Porque sabemos que não estamos, muito mais do que outros, sofrendo à toa. E como sofrer? Como nós estamos sofrendo? Porque não é o fato só de sofrer, mas é o modo como eu estou sofrendo, que vai fazer toda a diferença. O que eu estou aproveitando dessa situação, dessa experiência para o meu crescimento. Então, todo o ato de generosidade, pela maneira de ser, dispensa gratulação e vai manifestar-se naturalmente. E todo ato de generosidade, pela maneira de ser, ele vai dispensar isso. Portanto, agir com bondade, mas não esperar gratidão de absolutamente ninguém. Quando nós estivermos nesse estágio de fazer o bem sem esperar reconhecimento, e isso nós podemos exercitar. Nós muitas vezes achamos que o fato de praticar o bem só delegamos aos espíritos evoluídos, e não, todos nós podemos exercitar isso todos os dias. Então hoje, por exemplo, nós acordamos já com o intuito e já procurando, não só hoje, mas durante toda a semana e meses atrás, fazendo o exercício da gratidão. E a primeira coisa que nós fazemos ao acordar é agradecer pela vida. É agradecer pelo ar que respiro. É agradecer pela visão. Mas não é só isso. É se comportar diante da vida de forma grata. É ser pleno, é ser cheio naquilo que se faz. E normalmente vai se ter o retorno e tudo vai fluir na vida. Fluir na vida as relações com o outro, porque nós somos gratos pela presença, inclusive neste momento, sermos gratos por vocês pacientemente estarmos nos ouvindo neste momento. Sermos gratos por tudo que nos acontece, mesmo aqueles que não reconhecem o nosso trabalho, ou o que nós fazemos. E é aí, agir com bondade, mas não esperar essa gratidão, é esse exercício que nós estamos, a pouco e pouco, exercendo nas nossas vidas. E o vício ou a dependência de gratidão, que há pessoas que, por mais que sejam bajuladas, elogiadas e aplaudidas, elas sempre têm mais sede de reconhecimento. Não estarmos estagiando aqui já é um grande avanço. Fazer o bem pelo bem. E naturalmente, nós vamos ser preenchidos pelo movimento que fazemos de ação no bem, independentemente da retribuição. E é interessante a gente fazer esse exercício, porque nós notamos como as pessoas estão a nos tratar.
Automaticamente, quando nós nos oferecemos amorosidade, tratamos as pessoas de forma mais amorosa, com mais gentileza, com mais gratidão, nós naturalmente temos esse retorno. E mesmo que não tenhamos, já fomos completados, já estamos cheios, plenos, pelo fato de praticar o ato do bem. Portanto, o ideal é viver em favor da gratidão, mesmo sem a receber, conforme nos diz Joana de Ângeles. E quem é grato, naturalmente, vai ser abençoado pelo otimismo, pela felicidade, pela saúde. É capaz de contaminar os outros que nos cercam com ondas de júbilo, com ondas de alegria. Então, as pessoas, normalmente aquelas pessoas que são gratas à vida, elas são naturalmente felizes, alegres, mais alegres. E nós sentimos essa energia quando nos aproximamos dessas pessoas que não vivem a reclamar. Que acontecem, mesmo que aconteçam os problemas, elas sabem aceitar resignadamente e sabem ter uma ação proativa. No sentido de perceber que ali existe algo, uma resposta ou para ser refletida em torno daquilo que nós podemos aproveitar para o nosso crescimento. A gratidão como esse recurso para a paz, para a nossa paz íntima, a paz que devemos desfrutar por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós fazemos ao outro. E Jesus, esse homem luz, esse homem que nos traz a luz de esclarecimento da vida, do nosso existir, é Ele que nos proporciona essa clareza sobre como nos devemos comportar, porque há 2000 anos atrás Ele trouxe a lei do amor. Essa lei do amor dedicada à gratidão no seu comportamento, não só nas suas leis de amor, mas também na gratidão que foi para com a vida, para com o seu existir, mesmo sendo incompreendido, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo crucificado. Então é aí que a figura de Jesus, emblemática, vem estabelecer nas nossas vidas esse exemplo maior, conforme nos diz no livro dos Espíritos, que é o exemplo mais perfeito que devemos seguir, é Jesus. É Ele, portanto, o nosso exemplo maior. E é com base nele que vamos então nos pautar para vivenciar a gratidão à vida. E mesmo assim, Jesus sendo esse homem luz, ele não apagou absolutamente ninguém, nem os seus discípulos, não precisou apagar ninguém, porque ele já era luz e brilhava a ponto de não precisar reconhecimento de absolutamente ninguém. E quando nós estamos cheios dessa luz, portanto, não precisamos de absolutamente retorno. Por todo o bem que fez, Jesus recebeu a negação de um amigo e a traição do outro, mas a perseguição gratuita daqueles narcisistas imaturos, e mesmo assim, não desistiu de amar a todos nós e deixar o exemplo maior. Então, a nossa reflexão para a noite de hoje em torno da gratidão é que possamos aplicá-la no dia a dia e percebermos que quando fazemos, podem fazer isto em casa, não é? Como uma fórmula para o nosso fluir da existência. Vocês vão perceber que quando nós sairmos desse estágio da ingratidão e da lamúria, das exigências, da rebeldia, e começarmos a agradecer por tudo, nossa vida vai mudar. A vida de vocês vai mudar. Mudam. E as pessoas vão perceber essa mudança. E é uma mudança que faz com que a gente, quanto mais a gente doa essa gratidão, mais a gente recebe. É interessante isso.
Normalmente as pessoas dizem, eu agradeço todo dia, mas é da boca para fora. Nós não estamos falando aqui agradecer a obrigada só o obrigado formal. É essa gratidão plena de aceitação, de estar cheio, diante das dificuldades da vida, ter uma outra reação. É aí onde está o desafio. E é quando nós vamos perceber que existe no movimento, quando nós estamos fazendo ou estamos estagiando na gratidão, nós produzimos uma energia de amor tamanha, capaz de produzir no outro alegria de viver também. E deixarmos de sermos vítimas, porque muitas vezes assumimos o lugar de vítimas, esquecendo que somos luz também, que somos o sal da terra, que podemos fazer muito mais do que imaginamos. Conforme Jesus nos disse, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz. E é exatamente começando pela gratidão que vamos colocar em torno de nós elementos favoráveis para que estejamos plenos em todos os setores da vida. E tudo vai fluir, tudo vai caminhar. Nós vamos caminhar de forma tal que vamos ficar assim, estupefatos diante dos fatos que nos acontecem. É interessante fazer essa experiência. Começar o dia agradecendo. E faça uma lista das dádivas que recebemos, que são muito mais do que as dificuldades que nos acontecem. Mas nós nos centramos apenas nas dificuldades, no que é difícil. Mas as dádivas que nós recebemos são tantas, de algo que poderia ocorrer conosco e não ocorreu, para nos deixar doentes ou para nos deixar sozinhos na solidão. Sempre existe, nós não somos abandonados pela providência divina, em momento algum. E mesmo assim, mesmo estando sozinhos, abandonados, ou aparentemente achando isso, sermos gratos. Porque é aí, no deserto, que a gente vai ser grato por estar refletindo mais sobre a nossa existência e sobre a valorização do nosso existir para o fluir das nossas vidas. Para terminarmos, nós vamos ler algumas palavras que nós escrevemos em torno desse assunto, gratidão. Senhor, agradeço por mais um dia, por cantar a harmonia da vida em um tom de sintonia com as tonalidades da lida. Agradeço desde o berço a tua nutrição para o meu corpo perfeito sobreviver e viver na sua casa que me abriga tão amiga. Agradeço por ter me protegido na idade da imaturidade, tanta saudade, mas me concedeu o exercício da caridade. E no processo árduo de autoiluminação, me concedeu a individuação. Agradeço por ter chegado nesta fase sem farsa e não ter negado o teu nome no que era almejado, e nem conceder o que poderia estar fadado ao ato desolador. Agradeço ainda os momentos de dor, que não me fez perder o sonho reparador, de receber o jugo leve e suave do meigo cantor, o Consolador. Agradeço por tudo e em tudo lhe dou graça. E como uma garça voo alto, mas não me despedaço, porque só no teu abraço de aço me protejo do meu fracasso. Que Jesus nos ampare.